No dia de hoje, o humor dos investidores foi: coronavírus? Você aqui de novo para atrapalhar os nossos negócios? Pois é, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Resumo com o Bernardo, seu resumo diário de tudo que aconteceu no mundo e no Brasil que afeta seu dinheiro e seus investimentos. Hoje é sexta-feira, sextou, dia 14 de agosto de 2020, dia em que o Ibovespa fechou em alta, em leve alta de 0,89% a 101.353 pontos. O IFIX, fundos imobiliários, subiu 0,30%. Nos Estados Unidos, o S&P praticamente zerado, caiu 0,02%. O Dow Jones subiu 0,12% e a Nasdaq caiu 0,21%. VIX, volatilidade caiu 0,36%, dólar aqui subiu 1,21 a R$ 5,43 e os petróleos fecharam praticamente zerados, caíram 0,02. O que tivemos de importante hoje no Brasil e no mundo, começando pelo nosso Ibovespinha? Bom, Ibovespinha continua repercutindo mal as notícias sobre as saídas dos secretários do Ministério da Economia de desestatização e desburocratização, e talvez esse enfraquecimento do Paulinho e do Ministério da Economia como um todo, da agenda liberal, de reformas, de privatizações e esse perigo cada vez maior de descumprimento do teto fiscal de gastos para o governo federal, para a União, para o Estado. E isso tem preocupado bastante os investidores, porque perder de vista o teto fiscal pode significar perder de vista a inflação, taxa Selic, câmbio, recuperação econômica e muito mais. Então, esse é um assunto que está bem preocupante. Na semana, inclusive, o Bovespa caiu 2%, muito por conta disso e também pelas questões do exterior, de principalmente Estados Unidos, esse dreadlock, né? Esse impasse entre democratas e republicanos pelo novo acordo econômico e também a queda violenta da economia da zona do euro. Hoje, por outro lado, algumas ações subiram bastante, subiram forte, impulsionadas por resultados trimestrais de algumas empresas que eu vou te contar. Política fiscal. Anteontem, você vai lembrar que eu falei aqui no resumo com o Bernardo, que o Bolsonaro reafirmou seu compromisso em cumprir a política fiscal, mas ontem à noite, em uma live, ele já disse o contrário, ele falou que talvez seja necessária alguma flexibilização neste momento e que ele espera que o mercado financeiro seja patriota. Aí eu pensei, presidente, o mercado financeiro não é nem um pouco patriota. O mercado financeiro, se aqui tá ruim, saca o dinheiro, vai embora, vai atrás de um mercado melhor. Eu tô fazendo isso, Bernardo, tô investindo cada vez mais no exterior. Tem um monte de investidor buscando cada vez mais investir no exterior. Não existe mercado patriota, e o mercado não tolera descumprimento de teto fiscal, problema econômico, câmbio explodindo, etc. Então, acho que tem uma falta de percepção aqui do governo com relação ao teto fiscal e a importância de tudo isso. Por falar aqui em questões de governo, reforma tributária. Na área da reforma tributária, CPMF, novos avanços, hoje surgiu a informação de que a CPMF talvez tribute transações, inclusive entre mesma pessoa, contas da mesma titularidade. Então, aos poucos, a CPMF está perdendo esse foco das transações digitais e se tornando mesmo a CPMF antiga que a gente conhece, que é a contribuição sobre movimentações financeiras. E isso não agradou alguns investidores hoje. Nos Estados Unidos e na Europa, as bolsas caíram por conta dele que eu falei no começo, o coronavírus. Aumentou o coronavírus na Alemanha, aumentou o coronavírus na França. Reino Unido restabeleceu quarentena de viajantes vindos de algumas localizações do mundo e da Europa. Então surgiu hoje, depois de algum tempo, alguma preocupação com o coronavírus, com segunda onda, se é a primeira onda, vacina, etc. Então o coronavírus não desapareceu, tá, gente? O coronavírus continua, sim, com uma preocupação. Retail, dados do varejo, as vendas do varejo nos Estados Unidos vieram abaixo da expectativa. E isso também frustrou um pouco os investidores, puxou a bolsa americana para baixo. Além do que eu já comentei, esse impasse que não acaba entre democratas e republicanos pelo novo pacote de estímulo dos Estados Unidos. PIB da zona do euro, saíram os dados hoje, o produto interno bruto caiu 15% no segundo trimestre na comparação com 2019. Na comparação com o trimestre anterior, o primeiro TRI de 2020, a queda foi de 12,1%. Então uma queda muito grande, muito relevante, que também assusta investidores e assusta o mercado de forma geral. Antes de eu falar para vocês das empresas, temos algumas coisas interessantes aqui para comentar. Saiu uma pesquisa da XP com investidores sobre alguns cenários de descumprimento do teto fiscal, ou seja, o que acontece no Brasil se o teto fiscal realmente for descumprido.
como alguns indícios têm surgido por aí. E aí, achei bem preocupante, tá? O pior cenário, que é furar o teto, né? Então, descumprir o teto, câmbio poderia ir para R$ 6,50 e Ibovespa para 80 mil pontos. Uma coisa desastrosa. Se o teto for flexibilizado, mas não for tão rompido assim, Ibovespa ficaria por volta de 100 mil pontos e o câmbio ficaria em R$ 5,50. E se o teto não for flexibilizado, for cumprido, observado e respeitado, aí o Ibovespa poderia ir até 117 mil pontos até o final de 2020 e o câmbio ficaria em R$ 5. Achei essa pesquisa muito interessante e bem preocupante, como eu te falei. Vamos lá, algumas ações. Suzano subiu 6% quase hoje, porque apesar de ter registrado um prejuízo líquido de 2 bilhões, isso tem muito a ver com a variação do câmbio que a gente viu lá em abril, maio, junho e julho, né? Principalmente maio, junho, principalmente maio, né? E isso afeta a dívida da Suzano, mas as receitas da Suzano cresceram 20%, subiu para 8 bilhões de reais no trimestre, o que é um ótimo número, analistas gostaram e a Suzano tem recomendação de compra por parte de alguns analistas. Natura hoje também subiu 8,18%, teve um prejuízo de 392 milhões no segundo trimestre, revertendo um lucro, mas analistas acreditam que a Natura, a TBS, assim, outras empresas do grupo têm conseguido avançar nas suas estratégias de vendas por meio de canais digitais. Então, essa digitalização de alguns canais por parte da Natura anima investidores, anima o mercado e foi responsável por essa valorização forte no dia de hoje a partir desses resultados. Quem também subiu forte, JBS, teve um lucro de 3 bilhões, a receita subiu 32,9% e os resultados ficaram acima do esperado. O Credit Suisse renovou a avaliação de compra e disse que enxerga para a JBS uma trilha de crescimento e de valorização e de mais receita nos próximos meses. Então, isso puxou bastante a JBS para cima. Quem disparou mais uma vez na semana, subiu 32%, foi a Lynx. Sim, a Lynx, que nessa semana a Stone divulgou uma proposta de compra dos ativos da Lynx. Hoje, a TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e da América Latina, a TOTVS enviou uma oferta também para o Conselho de Administração da Lynx, dizendo que tem interesse em comprar a Lynx. O que acontece quando uma empresa é disputada por mais de uma compradora? Só coisa boa, as ações disparam, o otimismo dispara, então só hoje a Lynx subiu mais de 12% na semana, mais de 30%. Alguns dizem que essa oferta da TOTVS não deve prosperar por questões concorrenciais, duas empresas fazem coisas parecidas, então pode ter algum problema de concorrência aí no meio. Com a Stone seria mais fácil, mas de toda forma ele se valoriza e fez a ação explodir. Quem caiu forte hoje foi a Oi. A Oi caiu, a ordinária caiu 7%, a preferencial caiu 5%, porque teve um aumento do seu prejuízo. O prejuízo do trimestre foi de 3 bilhões, isso é 118% pior do que mesmo período do ano de 2019. Por outro lado, alguns analistas consideram que a Oi ela tem conseguido criar um plano de investimento em alguns setores da empresa e também tem conseguido negociar com credores para pagar credores sem sacrificar o seu plano de expansão. O importante para a Oi, de acordo com alguns analistas, é negociar com credores para que a recuperação judicial avance e não tenha nenhum problema jurídico. Por outro lado, não pode abandonar os seus ativos. A empresa não morreu, a empresa está viva. Então ela precisa continuar a investir nos seus ativos. Esses foram os principais pontos do dia de hoje. Se você gostou desse resumo com o Bernardo, se ele foi importante para você, por favor, me ajuda e compartilhe com outras pessoas. Se você estiver vendo no Instagram, clica no aviãozinho para compartilhar e deixa o seu like, isso é muito importante. Comenta também, que me ajuda. Se você estiver vendo no YouTube, deixa o seu like e se inscreve no canal, isso também me ajuda muito. Obrigado, bom final de semana para todo mundo e até domingo com perspectivas para a semana com o Bernardo, comigo. Tchau!